Que Deus te abençoe, e o Santo Espírito e o nosso Senhor Jesus também. Obrigado pela companhia aqui no canal. Hoje vamos começar a ler o livro do profeta Ezequiel, dos capítulos 1 ao 5. Vamos aumentar um capítulo ao dia para sermos mais abençoados ainda. Ouça com atenção, leia também a palavra de Deus e seja abençoado. Ótima leitura! Capítulo 1. A visão dos 4 querubins diz assim: Aconteceu no 30º ano, no 5º dia do 4º mês, que estando eu no meio dos exilados, junto ao rio Quebar, se abriram os céus, e eu tive visões de Deus. No 5º dia do referido mês, no 5º ano de cativeiro do rei Joaquim, veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote, na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar. E ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Olhei, eis que um vento tempestuoso vinha do norte, e uma grande nuvem, como fogo a revolver-se, e resplendor ao redor dela. E no meio disto, uma coisa como um metal brilhante, que saía do meio do fogo. Do meio dessa nuvem saía a semelhança de 4 seres viventes, cuja aparência era esta: tinham a semelhança de homem. Cada um tinha 4 rostos, como também 4 asas. As suas pernas eram direitas. A planta de cujos pés era como a de um bezerro, e luzia como o brilho de bronze polido. Debaixo das asas tinham mãos de homem aos 4 lados. Assim todos os 4 tinham rostos e asas. Estas se uniam uma à outra. Não se viravam quando iam, cada qual andava para a sua frente. A forma de seus rostos era como a de um homem. À direita, os 4 tinham rosto de leão, à esquerda, rosto de boi, e também rosto de águia, todos os 4. Assim eram os seus rostos. Suas asas se abriam em cima. Cada ser tinha 2 asas, unidas cada uma ao do outro. Outras 2 cobriam o corpo deles. Cada qual andava para a sua frente, para onde o Espírito havia de ir. Iam, não se viravam quando iam. O aspecto dos seres viventes era como carvão em brasa, à semelhança de tochas. O fogo corria resplendente por entre os seres, e dele saíam relâmpagos. Os seres viventes zigue-zagueavam à semelhança de relâmpagos. Vi os seres viventes, e eis que havia uma roda na terra, ao lado de cada um deles. O aspecto das rodas e a sua estrutura eram brilhantes como berilo. Tinham as 4 a mesma aparência, cujo aspecto e estrutura era como se estivera uma roda dentro da outra. Andando elas, podiam ir em 4 direções, e não se viravam quando iam. As suas cambotas eram altas e metiam medo, e nas 4 rodas as mesmas eram cheias de olhos ao redor. Andando os seres viventes andavam as rodas ao lado deles. Elevando-se eles, também elas se elevavam. Para onde o Espírito queria ir, iam, pois o Espírito os impelia. E as rodas se elevavam juntamente com eles, porque nelas havia o Espírito dos seres viventes. Andando eles, andavam elas, e parando eles, paravam elas. E elevando-se eles da terra, elevavam-se também as rodas juntamente com eles, porque o Espírito dos seres viventes estava nas rodas. Sobre a cabeça dos seres viventes havia algo semelhante ao firmamento, como cristal brilhante que metia medo, estendido por sobre a sua cabeça. Por debaixo do firmamento estavam estendidas as suas asas, a de um em direção à de outro. Cada um tinha outras 2 asas com que cobria o corpo, de um e de outro lado. Andando eles, ouviu o talatar das suas asas, como o rugido de muitas águas.
como a voz do Onipotente. Ouvi o estrondo tumultuoso, como o tropel de um exército. Parando eles, abaixavam as asas. Veio uma voz de cima do firmamento que estava sobre a sua cabeça. Parando eles, abaixavam as asas. Por cima do firmamento que estava sobre a sua cabeça havia algo semelhante a um trono, como uma safira. Sobre esta espécie de trono estava sentada uma figura semelhante a um homem. Via como um metal brilhante, como fogo ao redor dela, desde os seus lombos e daí para cima, e desde os seus lombos e daí para baixo, via como fogo e um resplendor ao redor dela. Como o aspecto do arco que aparece na nuvem em dia de chuva, assim era o resplendor em redor. Esta era a aparência da glória do Senhor. Vendo isto, caí com o rosto em terra e ouvi a voz de quem falava. Capítulo 2. A vocação de Ezequiel diz assim: Esta voz me disse: Filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito, quando falava comigo, e me pôs em pé, e ouvi o que me falava. Ele me disse: Filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes que se insurgiram contra mim. Eles e seus pais prevaricaram contra mim até precisamente ao dia de hoje. Os filhos são de duro semblante e obstinados de coração. Eu te envio a eles, e lhes dirás: Assim diz o Senhor Deus. Eles quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque são casa rebelde, hão de saber que esteve no meio deles um profeta. Tu, ó filho do homem, não os temas, nem temas as suas palavras, ainda que haja sarças e espinhos para contigo. E tu habites com escorpiões, não temas as suas palavras, nem te assustes com o rosto deles, porque são casa rebelde. Mas tu lhes dirás as minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são rebeldes. Tu, ó filho do homem, ouve o que eu te digo, não te insurjas como a casa rebelde. Abre a boca e come o que eu te dou. Então vi, e eis que certa mão se estendia para mim, e nela se achava o rolo de um livro. Estendeu-o diante de mim, e estava escrito por dentro e por fora. Nele estavam escritas lamentações, suspiros e ais. Capítulo 3 diz assim: Ainda me disse: Filho do homem, come o que achares. Come este rolo, vai e fala à casa de Israel. Então abri a boca, e ele me deu a comer o rolo. E me disse: Filho do homem, dá de comer ao teu ventre e enche as tuas entranhas deste rolo, que eu te dou. Eu o comi, e na minha boca me era doce como mel. Disse-me ainda: Filho do homem, vai, entra na casa de Israel e dize-lhe as minhas palavras. Porque tu não és enviado a um povo de estranho falar, nem de língua difícil, mas à casa de Israel. Nem a muitos povos de estranho falar e de língua difícil, cujas palavras não possas entender. Se eu aos tais te enviasse, certamente te dariam ouvidos. Mas a casa de Israel não te dará ouvidos, porque não me quer dar ouvidos a mim. Pois toda a casa de Israel é de fronte obstinada e dura de coração. Eis que fiz duro o teu rosto contra o rosto deles, e dura a tua fronte contra a sua fronte. Fiz a tua fronte como o diamante, mais dura do que a pederneira. Não os temas, pois nem te assustes com o seu rosto, porque são casa rebelde. Ainda me disse mais: Filho do homem, mete no coração todas as minhas palavras que te hei de falar, e ouve-as com os teus ouvidos. Eia, pois, vai aos do cativeiro, aos filhos do teu povo, e quer ouçam, quer deixem de ouvir. Fala com eles e dize-lhes: Assim diz o Senhor Deus. Levantou-me o espírito, e ouvi por detrás de mim uma voz de grande estrondo, que, levantando-se do seu lugar, dizia: Bendita seja a glória do Senhor.
ouvi o talatar das asas dos seres viventes que tocavam umas nas outras, e o barulho das rodas juntamente com eles, e o sonido de um grande estrondo. Então o Espírito me levantou e me levou. Eu fui amargurado na excitação do meu espírito, mas a mão do Senhor se fez muito forte sobre mim. Então fui a Tel-Abib, aos do exílio, que habitavam junto ao rio Quebar. E passei a morar onde eles habitavam, e por 7 dias assentei-me ali, atônito no meio deles. Findos os 7 dias, veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel. Da minha boca ouvirás a palavra e os avisarás da minha parte. Quando eu disser ao perverso, certamente morrerás, e tu não o avisares e nada disseres para o advertir do seu caminho, para lhe salvar a vida, esse perverso morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Mas se avisares o perverso, e ele não se converter da sua maldade e do seu caminho perverso, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu salvaste a tua alma. Também quando o justo se desviar da sua justiça e fizer maldade, e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá. Visto que não o avisaste do seu pecado, morrerá, e suas justiças que praticara não serão lembradas, mas o seu sangue da tua mão o requererei. No entanto, se tu avisares o justo, para que não peque, e ele não pecar, certamente viverá, porque foi avisado, e tu salvaste a tua alma. A mão do Senhor veio sobre mim, e ele me disse: Levanta-te e sai para o vale, onde falarei contigo. Levantei-me e saí para o vale, e eis que a glória do Senhor estava ali, como a glória que eu vira junto ao rio Quebar, e caí com o rosto em terra. Então entrou em mim o Espírito, e me pôs em pé, e falou comigo, e me disse: Vai e encerra-te dentro da tua casa. Porque, ó filho do homem, eis que porão cordas sobre ti, e te ligarão com elas, e não sairás ao meio deles. Farei que a tua língua se pegue ao teu paladar, ficarás mudo e incapaz de os repreender, porque são casa rebelde. Mas quando eu falar contigo, darei que fale a tua boca, e lhes dirás: Assim diz o Senhor Deus: quem ouvir, ouça, e quem deixar de ouvir, deixe, porque são casa rebelde. Capítulo 4. O cerco simbólico de Jerusalém. Diz assim: Tu, pois, ó filho do homem, toma um tijolo, põe-no diante de ti, e grava nele a cidade de Jerusalém. Põe cerco contra ela, edifica contra ela fortificações, levanta contra ela tranqueiras, e põe contra ela arraiais e arietes em redor. Toma também uma assadeira de ferro e põe-na por muro de ferro entre ti e a cidade. Dirige para ela o rosto, e assim será cercada, e a cercarás. Isto servirá de sinal para a casa de Israel. Deita-te também sobre o teu lado esquerdo, e põe a iniquidade da casa de Israel sobre ele. Conforme o número dos dias que te deitares sobre ele, levarás sobre ti a iniquidade dela. Porque eu te dei os anos da sua iniquidade, segundo o número dos dias, 390 dias. E levará sobre ti a iniquidade da casa de Israel. Quando tiveres cumprido estes dias, deitar-te-ás sobre o teu lado direito, e levarás sobre ti a iniquidade da casa de Judá. 40 dias te dei, cada dia por 1 ano. Voltarás, pois, o rosto para o cerco de Jerusalém com teu braço descoberto, e profetizarás contra ela. Eis que te prenderei com cordas, assim não te voltarás de um lado para o outro, até que cumpras os dias do teu cerco. Toma trigo e cevada, favas e lentilhas, aveia e centeio, mete-os numa vasilha e faze deles pão, segundo o número dos dias que te deitares sobre o teu lado, 390 dias comerás dele. A tua comida será por peso, 20 siclos por dia, de tempo em tempo a comerás. Também beberás água por medida, a sexta parte de 1 hin, de tempo em tempo a beberás.
O que comeres será como bolos de cevada, cozê-lo-ás sobre esterco de homem, à vista do povo. Disse o Senhor: Assim comerão os filhos de Israel o seu pão imundo entre as nações para onde eu os lançarei. Então disse eu: Ah, Senhor Deus, eis que a minha alma não foi contaminada, pois desde a minha mocidade até agora nunca comi animal morto de si mesmo, nem dilacerado por feras, nem carne abominável entrou na minha boca. Então ele me disse: Deite esterco de vacas, em lugar de esterco humano. Sobre ele prepararás o teu pão. Disse-me ainda: Filho do homem, eis que eu tirarei o sustento de pão em Jerusalém. Comerão o pão por peso, e com ansiedade beberão água por medida, e com espanto. Porque lhes faltará o pão e a água, espantar-se-ão uns com os outros e se consumirão nas suas iniquidades. Capítulo 5 diz assim: Tu, ó filho do homem, toma uma espada afiada, como navalha de barbeiro, a tomarás e a farás passar pela tua cabeça e pela tua barba. Tomarás uma balança de peso e repartirás os cabelos. Uma terça parte queimarás no meio da cidade, quando se cumprirem os dias do cerco. Tomarás outra terça parte e a ferirás com a espada ao redor da cidade. E a outra terça parte espalharás ao vento. Desembainharei a espada atrás deles. Desta terça parte tomarás uns poucos e os atarás nas abas da tua veste. Destes ainda tomarás alguns e os lançarás no meio do fogo e os queimarás. Dali sairá um fogo contra toda a casa de Israel. Assim diz o Senhor Deus: Esta é Jerusalém, pula no meio das nações e terras que estão ao redor dela. Ela, porém, se rebelou contra os meus juízos, praticando mal mais do que as nações e transgredindo os meus estatutos mais do que as terras que estão ao redor dela, porque rejeitaram os meus juízos e não andaram nos meus estatutos. Portanto, assim diz o Senhor Deus: Porque sois mais rebeldes do que as nações que estão ao vosso redor, e não tendes andado nos meus estatutos, nem cumprido os meus juízos, nem procedido segundo os direitos das nações ao redor de vós, por isso, assim diz o Senhor Deus: Eis que eu mesmo, estou contra ti, e executarei juízos no meio de ti, à vista das nações. Farei contigo o que nunca fiz e o que jamais farei, por causa de todas as tuas abominações. Portanto, os pais devorarão a seus filhos no meio de ti, e os filhos devorarão a seus pais. Executarei em ti juízos, e tudo o que restar de ti espalharei a todos os ventos. Portanto, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, pois que profanaste o meu santuário com todas as tuas coisas detestáveis e com todas as tuas abominações, eu retirarei sem piedade os olhos de ti, e não te pouparei. Uma terça parte de ti morrerá de peste e será consumida de fome no meio de ti. Outra terça parte cairá a espada em redor de ti. E a outra terça parte espalharei a todos os ventos e desembainharei a espada atrás dela. Assim se cumprirá a minha ira e satisfarei neles o meu furor e me consolarei. Saberão que eu, o Senhor, falei no meu zelo, quando cumprir neles o meu furor. Por-te-ei em desolação e por objeto de opróbrio entre as nações que estão ao redor de ti, à vista de todos os que passarem. Assim serás objeto de opróbrio e ludíbrio, de escarmento e espanto, às nações que estão ao redor de ti, quando eu executar em ti juízos com ira e indignação, em furiosos castigos. Eu, o Senhor, falei. Quando eu despedir as malignas flechas da fome contra eles, flechas destruidoras que eu enviarei para vos destruir, então aumentarei a fome sobre vós e vos tirarei o sustento de pão. Enviarei sobre vós a fome e bestas feras que te desfilharão. A peste e o sangue passarão por ti, e trarei a espada sobre ti. Eu, o Senhor, falei.
Concluímos os 5 capítulos de hoje e vemos aqui que o povo está sendo punido por Deus, mas avisado bem antes, através do profeta. E caso eles se arrependessem, com certeza Deus mudaria a sorte deles. Mas vamos ver aqui que não, eles não se arrependeram. Espero que você esteja comigo aqui amanhã para lermos os próximos 5 capítulos do profeta Ezequiel. Muito obrigado, Deus te abençoe e até lá.